Mateus capítulo 2, até o verso de número 12, começando com o verso 1 até o verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, no caso. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. O Senhor aplique a sua santa, bendita e maravilhosa palavra às nossas vidas. A igreja pode assentar. O Senhor continua falando conosco. A tua palavra foi lida e será agora pregada, anunciada, ministrada aos corações. E a minha oração é que esta palavra encontre guarida nos corações aqui presentes e naqueles corações que nos acompanham pela internet. Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, para o louvor do teu nome, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta em Mateus 2. E eu quero começar, meus amados irmãos, dando algumas informações que julgo pertinentes. A tradição religiosa ocidental apresenta uma narrativa sobre os magos, ou astrônomos, ou astrólogos. Provavelmente eram os dois, porque naquela época não havia a divisão entre astronomia e astrologia, como hoje nós conhecemos. Esses magos viajaram do Oriente a Jerusalém
e de Jerusalém até a cidade de Belém da Judeia. Como disse logo no início, a narrativa apresentada pela religiosidade ocidental não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, essa tradição religiosa afirma que os magos eram 3. A Bíblia não diz isto. O texto sagrado diz uns magos. Podia ter sido 2, 3, 4. O texto sagrado não define o número dos magos. Portanto, essa narrativa não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Segunda coisa, a tradição religiosa ocidental afirma que eram reis, provavelmente com base no valor dos presentes: ouro, incenso e mirra. O fato, meus amados, é que o texto não diz quantos eram, nem que eram reis. Essa ideia de reis magos não se encontra na palavra do Senhor nosso Deus. E a mesma tradição religiosa dá até nomes aos magos: Gaspar, Baltazar e Belchior ou Melchior. Não há nenhuma evidência bíblica sobre essa narrativa. Portanto, a gente já desfaz essa ideia dessa narrativa religiosa ocidental. Os magos podem ter vindo para Israel da Arábia ou da Pérsia, atual Irã, viajando muitos quilômetros, mais de 1.500 quilômetros, ou quem sabe até de mais longe. O que o texto, meus amados, deixa claro é que os magos não eram descendentes de Abraão, não conheciam a fé religiosa do povo judeu. Talvez lessem o Velho Testamento, porém é uma conjectura. A Bíblia não diz nada a respeito. O que sabemos é que eles não eram da descendência de Abraão. Portanto, gentios que foram trazidos pela ação soberana de Deus a Israel para contemplar o Salvador do mundo. Gentios que, pela ação soberana de Deus, empreenderam uma longa viagem, chegaram a Jerusalém, foram até Belém para contemplar o Salvador do mundo. A chegada dos magos a Jerusalém inquietou o rei Herodes o Grande. Depois outro Herodes que vai aparecer lá no livro de Atos, era filho desse Herodes o Grande, que foi comido de bichos. Portanto, Herodes o Grande ficou inquieto. Mas não somente Herodes, toda a cidade de Jerusalém. Herodes ficou alarmado. A cidade de Jerusalém também ficou alarmada. E por que ficaram inquietos? Por que ficaram alarmados? Porque a presença dos magos perturbou o coração de Herodes o Grande. Porque os magos fizeram uma pergunta. Foram ao palácio, imaginando que o rei dos reis estaria ali.
E os magos fizeram uma pergunta a Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ficou alarmado, ficou inquieto. Aquele homem não aceitava concorrência, era um déspota, era um homem cruel, assassino frio. Ele matou vários membros da própria família, inclusive mandou assassinar a própria sogra. E ao mesmo tempo era um homem medroso. Ele construiu, por exemplo, a fortaleza de Massada, para ali se refugiar, com medo de revoltas, com medo do povo. Qualquer motim, aquele homem corria para aquela fortaleza e ali se refugiava. Era um homem covarde, porém profundamente cruel, assassino frio. Ele afastava todo mundo do seu trono. Aliás, nem rei verdadeiro ele era. Os romanos deram esse apelido a ele de rei de Israel. Na verdade, quem mandava era Roma. Alarmado, diz o texto que Herodes convoca os estudiosos das profecias para saber exatamente onde nasceria o Cristo. Se você olhar para o verso 4 até o verso de número 5. Verso 4 e verso 5. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Verso 6 ainda: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Jesus nasce em Belém. Inquieta o coração de Herodes. E é interessante que a cidade de Belém, o nome significa casa do pão. A palavra Belém significa casa do pão. E ali na casa do pão nasceu o pão da vida. Nasceu Jesus. Nasceu o Filho de Deus. Nasceu o bendito Redentor. Meus amados, informados com exatidão sobre o local do nascimento do verdadeiro rei, os magos partem para Belém. Eles viajam até Belém, uma viagem curtíssima, levando em consideração a longa viagem que fizeram até a chegada em Jerusalém. Observando o texto, do verso 1 até o verso de número 12, percebemos que o Natal dos magos tem algumas particularidades. É interessante como essas particularidades, elas saltam diante dos nossos olhos. Se não, vejamos. Primeiro, o Natal dos magos foi uma busca. Vieram de longe, com um objetivo definido: saber exatamente onde encontrar o Salvador. Essa busca tinha um objetivo definido: saber exatamente onde encontrar o Salvador. Daí a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está? Onde a gente pode encontrá-lo? Onde está o recém-nascido rei dos judeus?
informado com precisão a respeito da cidade, profetizada. Nesta cidade nasceria o Salvador do mundo. Aqueles homens partem para Belém da Judeia, e a busca terminou exitosamente. Louvado seja o Senhor. Quando entrando na casa, diz o verso de número 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Lá estava Jesus. Era bebê ainda? Não era mais um bebê. Vendo aquela criança, meus amados, aqueles homens foram tomados de grande alegria. Eles estavam contemplando o Salvador do mundo. Eles estavam olhando para o Verbo que se fez carne. Eles estavam olhando para o Messias, tão esperado pela nação judaica. Eles estavam olhando para o bendito Redentor. Foi grande a alegria quando encontraram o menino Jesus, quando viram o menino Jesus. Segunda coisa, segunda particularidade: o Natal dos magos foi um tempo de fé. O Natal dos magos foi um tempo de fé. Eles viram no Oriente uma estrela e entenderam que aquela estrela indicava o nascimento do Rei dos Reis. Eles entenderam que aquela estrela apontava para o nascimento do Rei dos Reis, do Redentor, do Salvador, daquele que se fez carne, daquele que foi revestido de pele humana. Aqueles magos entenderam que aquela estrela indicava o nascimento do Rei dos Reis, nascimento anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Não sabemos, a Bíblia não diz se aqueles magos estudavam as profecias, se aqueles magos tinham conhecimento da lei de Deus. A Bíblia não diz, porém a gente pode especular que aqueles homens estudiosos, letrados, inteligentes, eles tinham acesso à lei do Velho Testamento ou à escritura do Velho Testamento, e eles começaram a estudar a respeito da chegada do Rei dos Reis. Vimos a sua estrela no Oriente. Vimos a sua estrela no Oriente. É interessante que essa estrela é profetizada por um profeta que Deus o desconsiderou, Balaão. Balaão profetiza a respeito dessa estrela, lá em Números, capítulo 24, verso 17, quando está escrito assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. Quem sabe aqueles homens leram esta profecia de Balaão, o falso profeta, aquele que trocou a bênção do Senhor. Os magos, meus amados, vivenciaram esse tempo de fé. Foram levados pela visão daquela estrela. Eles viram a estrela, vimos a sua estrela no Oriente.
Eu acredito que eles viram literalmente uma estrela diferente das demais. Não era uma estrela qualquer. A Bíblia também não diz nada a respeito. A Bíblia não diz se brilhava mais. Não interessa. O importante é que eles viram uma estrela lá no Oriente e compreenderam que aquela estrela sinalizava o nascimento do Rei dos Reis. Portanto, os magos vivenciaram esse tempo de fé. Esse tempo de fé real na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Para eles foi um tempo de fé, para eles foi um tempo de esperança. Jesus nasceu, a esperança dos homens nasceu. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Eu quero dizer a vocês nesta noite que o Natal pode ser também para nós oportunidade de renovação da fé e da esperança em Deus. Renovação da fé e da esperança em Deus. Começando pela minha vida, começando pela minha casa, começando por sua vida, começando por sua casa. Tempo de renovação de fé, tempo de renovação da esperança, e Cristo é a nossa esperança. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, meus irmãos. Terceira particularidade: o Natal dos magos foi um momento de adoração. Um momento de adoração. Observem o que eles disseram a Herodes: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqueles astrônomos ou astrólogos não adoraram a estrela, não se curvaram diante da estrela vista lá no Oriente. Eles disseram a Herodes: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viemos para nos curvar diante dele, reconhecendo que de fato ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Adoraram o Senhor, não a estrela. Na casa de Maria, em Belém da Judeia, não mais numa estrebaria, numa casa. Portanto, Jesus estava provavelmente perto de 2 anos de idade, quando os magos chegaram lá em Belém. Então, meus amados, na casa de Maria, em Belém da Judeia, prostraram-se e adoraram o Deus menino. Está aí no verso de número 11. Entrando na casa, viram um menino, não um bebê. Viram um menino com mais ou menos 2 anos de idade, com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Aquele momento foi momento de adoração. Eles estavam diante do Deus eterno, eles estavam diante do Deus feito homem, que tomou a forma humana, e aqueles magos se prostraram diante do Senhor Jesus e o adoraram. Portanto, não adoraram um bebê no estábulo. Ele não estava mais no estábulo, mas adoraram uma criança, que segundo os estudiosos, repito, com quase 2 anos de idade. Meus amados, quando os magos adoraram a Jesus, adoraram a Deus, porque a adoração pertence só e unicamente a Deus.
Eles estavam conscientes de que aquele momento de adoração era uma adoração dirigida a Deus. Eles entenderam que estavam adorando ao Deus único e verdadeiro. Meus amados, Natal é a convicção inabalável de que Jesus deve ser sempre adorado e servido. Nós aqui estamos nesta noite adorando a Jesus, servindo ao nosso bendito e eterno Redentor. A quarta particularidade: o Natal dos Magos foi um momento de entrega. Um momento de entrega. E eu fico imaginando, joelhos dobrados, em posição de profunda adoração. Diante do Senhor, entregaram suas ofertas. Diz o verso de número 11: e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meus amados, os magos entregaram o melhor que tinham. Momento de entrega. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Entregaram o melhor àquele que merece o melhor, àquele que é dono de todas as coisas. E os magos ofereceram ao Senhor no momento de entrega, mas não somente aqueles presentes. Naquele momento eles estavam também entregando as próprias vidas. Momento de entrega. Os presentes se revestiram de um extraordinário valor simbólico. O ouro, simbolizando a realeza. Ele, aquela criança, era verdadeiramente Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O ouro simbolizando a realeza. O incenso simbolizando a divindade. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, feito homem. Tomando a forma humana, eles estavam diante de Jesus. Incenso simbolizando a divindade. E mirra, simbolizando o sacrifício de Jesus, que deveria acontecer anos depois. A mirra simbolizando o sacrifício do amado Redentor. E aqui eu faço uma pergunta: o que podemos dar ao Senhor? Os magos entregaram os presentes com um simbolismo profundo, mas também entregaram a vida. O que podemos dar ao Senhor em resposta ao seu amor por nós? O que podemos entregar? Deixe-me dizer a vocês, o melhor presente é entregar-lhe toda a nossa vida e vontade. Colocar aos pés do Senhor. Depositar a nossa vida aos pés do Redentor, aos pés do Salvador, aos pés daquele que veio a este mundo para propiciar ao homem a redenção eterna. O que eu devo oferecer ao meu Senhor? Eu só tenho a vida. E a vida eu entrego a Jesus.
eu entrego ao meu Senhor, porque Ele é dono de tudo, inclusive da minha própria vida. A quinta particularidade: o Natal dos magos foi uma prova cabal de obediência. Eles obedeceram ao Senhor, advertidos em sonho por Deus, atenderam à instrução de voltar para casa por outro caminho. Eles obedeceram cabalmente a Deus. Está aí exatamente no verso 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, aqui eu aprendo o seguinte: quem vai a Jesus não permanece no mesmo caminho. Quem vai a Jesus volta por outro caminho. Os magos foram a Belém, advertidos por Deus, voltaram por outro caminho. E aí eu olho, percebo, eu entendo que quem vai a Jesus não volta jamais pelo mesmo caminho. A sua vida é totalmente transformada, mudada, e entra pelo caminho da eternidade. É outro caminho, é outra vida. Certamente a nossa obediência é instrumento do Senhor para cumprir seus planos. Chamo sua atenção para duas observações para concluir a reflexão desta noite. Primeiro, a gente atentar para a malignidade da mente pervertida de Herodes. Um homem maligno, um homem perverso, um homem cruel, um assassino frio. Observe o que ele pediu aos magos. Olhe para o verso 7 e para o verso 8. Depois que Herodes ouviu a informação daqueles homens que entendiam as profecias, diz o verso 7: com isto Herodes, tendo chamado o quê? Secretamente, uma conversa de pé de orelha com os magos. Ninguém presente, somente ele e os magos. Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: olhem, se informem cuidadosamente a respeito dessa criança nascida, que vocês chamam Rei dos Reis, Rei dos Judeus. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Um hipócrita, o astuto e cruel Herodes, meus amados, ele queria saber com precisão, porque queria aniquilar o bendito Salvador. Ele queria matar a pessoa de Jesus. E essa ideia dele, esse plano dele, vai aparecer exatamente no verso de número 16. Está aí no verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes. Ele era um homem cruel. Enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Ele se informou e disse: esse menino tem perto de 2 anos. Ele não vai concorrer comigo. Então mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Um homem cruel.
Essa é a primeira observação. A segunda observação, meus amados, eu vejo a indiferença dos líderes religiosos. Aqueles que se debruçavam sobre as profecias, estudavam as profecias. Aqueles homens informaram com precisão a Herodes a cidade do nascimento do Messias. Belém da Judéia. Precisão da informação. Eles estudavam o Velho Testamento. Eles estudavam as profecias do Velho Testamento. Agora, meus amados, o que me chama a atenção é que aqueles homens não sentiram nenhuma vontade de viajar apenas 6 quilômetros para adorar o Salvador. Começa a rejeição a Jesus. Aqueles líderes religiosos que acusaram Jesus. A rejeição começa exatamente aqui. Aqueles homens movidos pelo conhecimento da palavra de Deus poderiam ter viajado até Belém de Judá para, juntamente com os magos, adorarem o Senhor, mas não o fizeram. Ficaram completamente indiferentes. Não viajaram, voltaram às suas atividades, não estavam preocupados com o nascimento do Rei dos Reis. Deixe-me dizer uma coisa a vocês, meus irmãos, e tem muita gente assim, infelizmente. O mero conhecimento das Escrituras, sem conhecer a Cristo, é continuar no caminho da morte. Não adianta. Não adianta. Pode conhecer o Velho Testamento, conhecer as profecias, e entender que todas aqueles acontecimentos do Velho Testamento apontavam para Jesus. Podem conhecer todo o Novo Testamento, mas se não conhecer a Cristo, o caminho que segue continua sendo o caminho da morte, continua sendo o caminho da separação, continua sendo o caminho da perdição, continua sendo o caminho que está muito longe de Deus. Tem muita gente que conhece teologia, porém não conhece aquele que é o Senhor da teologia. Tem muita gente que conhece muita coisa, porém continua desconhecendo a pessoa bendita do Senhor Jesus. O mero conhecimento intelectual. Eu não estou dizendo com isto que não é preciso estudar, é preciso sim, todavia com temor e tremor no coração, com muita humildade diante do Senhor, reconhecendo que a glória pertence a Deus e que você é um zero à esquerda. Eu sou um zero à esquerda. Eu dependo do Senhor. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu dependo da graça do Senhor. Eu dependo da bondade do Senhor. Eu dependo do Rei dos Reis. Eu dependo do Salvador do mundo. Natal é saber que Jesus nasceu de uma virgem e é o Redentor prometido por Deus. O Senhor abençoe a sua vida. E que neste Natal você se volte para o dono da festa. Se volte para aquele que verdadeiramente é a essência da festa natalina. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor do mundo. Deus abençoe a sua vida. Amém.